É algo maravilhoso. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e nós estamos realmente felizes porque a gente sabe que o projeto Quebrando o Silêncio nasceu do coração de Deus, porque Deus ama muito as crianças, ama muito os seus filhinhos, né? E os seus filhinhos somos nós, mesmo que temos mais idade. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito em Deuteronômio 11:19. Vamos ler. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Quando eu leio isso, eu fico impressionada de ver como que Deus pensou tanto na mente infantil que ele fez. Jesus, ele é chamado mestre dos mestres, né? A Bíblia, ela apresenta mais de 40 vezes nos evangelhos falando de Jesus como mestre. E as pessoas realmente seguiam a Jesus no deserto, nos campos, em vários lugares. E é muito interessante quando a gente observa a maneira como Deus direciona esses ensinamentos quando ele fala de crianças. Eu gosto de lembrar também quando Jacó e Esaú teve aquele, Esaú, seu irmão, teve aquele encontro. E então ele disse: eu vou ficar mais atrás com as crianças no seu passo a passo, né? Então é muito importante nós, como educadores, e eu gostaria de estar falando hoje sobre o quebrando o silêncio, a prevenção do abuso sexual infantil na escola, porque a escola é um local aonde a gente tem um encontro com as nossas crianças. Ontem nós falamos sobre o quebrando o silêncio, que se deve agir dentro da igreja, né? E que isso deve acontecer toda semana, pelo menos 5 minutos. Mas na escola é algo que se deve fazer também todos os dias. Por quê? Porque a prevenção ao abuso sexual infantil, ela é salvação tanto da parte física, como da parte emocional, como da parte acadêmica e como a parte espiritual também. Então a gente sabe que quando uma criança ela é atingida sexualmente, pode ser às vezes nem um toque físico, mas emocional, mostrando algumas imagens inadequadas no celular, que isso está sendo muito comum. Às vezes a criança vai ao banheiro e ali encontra um aluno maior, né, do que ela, um adolescente, um pré-adolescente, e então exige da criança alguns toques, né, inapropriados no seu corpo. Eu fico assim impressionada de ver como que os estudos têm mostrado a maneira como que o abusador trabalha para poder atingir a criança. E isso acontece, inclusive, com abusadores que são maiores que a criança, no caso, uma outra criança ou adolescente. Muitas vezes, esses toques inapropriados, eles vêm como um carinho, e que se torna difícil para a criança reconhecer que aquilo é um abuso. E essas repetições vão acontecendo e a criança vai se sentindo incômoda. E aí vem as ameaças. Se você contar, eu te bato, né? Se você contar, eu faço isso, eu faço aquilo. São tantas ameaças que hoje a gente realmente não tem tempo para poder a gente estar mostrando aqui,
mas também não vale a pena, sabe? O mais importante é a gente pensar o seguinte: a mente infantil não está preparada para o abuso. E nós precisamos ser avós para essa criança. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a importância de nós sermos avós para aqueles que são vulneráveis. E como que nós, educadores, podemos fazer isto? Está acontecendo no Brasil, e eu fico muito feliz de ver acontecendo muitas oficinas pedagógicas de prevenção ao abuso sexual infantil nas escolas. Já faz mais ou menos uns 20 anos que eu procuro trabalhar isso nas escolas, nas igrejas, e hoje eu vejo assim um preparo muito grande através de pessoas que têm estudado e têm aplicado essas oficinas. O Quebrando o Silêncio também tem ajudado bastante. E então eu fico pensando, gente, que coisa mais linda a gente poder aplicar como Deuteronômio 11:19, sabe? Porque quando a gente ensina prevenção do abuso sexual infantil, nós estamos colocando educação emocional, nós estamos colocando educação sexual, que não é falar sobre o sexo para a criança em si, mas a educação sexual é da vida inteira, desde o ventre até morrer. É como lidar com suas emoções, é como lidar com o seu corpo, é como poder saber dizer o não para esses momentos invasivos sobre o seu corpo. Tudo isso é educação sexual. E a educação religiosa. Então, quando a gente trabalha isso, nós estamos trabalhando a educação preventiva do abuso sexual infantil. E a escola é um local maravilhoso para poder trabalhar toda essa temática, para poder salvar nossas crianças. E eu tenho certeza, como nós vimos ontem, o amor de Jesus pelas crianças e como que ele tem interesse de que a gente leve essa salvação às nossas crianças, porque quando uma criança é atingida sexualmente, como que fica essa criança da sua vida religiosa até a sua vida adulta? É muito difícil, é uma luta muito grande. E nós precisamos trabalhar com a criança de tal maneira que este amor maravilhoso de Deus, ele não seja bloqueado pelas más ações de pessoas que a criança confia. Desculpa, meus irmãos. Então, imagine só uma criança sendo atingida por um professor, ou por uma professora, ou por um coleguinha maior que ela conhece e gosta, ou por um pai, ou mesmo a mãe, por um tio, por um avô. E a ciência mostra aí, nós vimos ontem, né, que mais de 90% são pessoas próximas da criança. Então é algo que ela não está esperando e de repente acontece. Porque o abusador estuda a maneira como trabalhar, como poder atingir a criança. Sabe, meus queridos, é muito importante nós conhecermos o cérebro da criança, pelo menos o básico, para que a gente possa introduzir um assunto tão difícil para ela, né? Sem ser de uma maneira que a gente agrida a criança, colocando medo. Porque o medo, ele é necessário para poder mostrar, olha, cuidado, nós temos que trabalhar o medo com a criança, né? O medo não é tão ruim, o medo é um sentimento realmente, uma emoção realmente necessária. Você vê o cachorro, você tem aquele medo, né? E você sai correndo e se protege, sobe em qualquer lugar, né? Em cima de um muro, qualquer lugar, mas você tem aquela, né, aqueles hormônios que te fazem, aquela adrenalina que te faz correr. Então, o medo é importante.
Mas o medo frequente, o medo sistemático na vida de uma criança, isso é muito prejudicial, tem uma descarga imensa de adrenalina que não é necessária para aquele momento. Então, a maneira como nós vamos falar da prevenção ao abuso sexual infantil para a criança é uma maneira que nós devemos fazer como a ciência diz, conhecendo um pouquinho, pelo menos, do cérebro da criança. E aí, entre alguns estudos lindos e maravilhosos, como Francisco Moura, né, um neurocientista, ele trabalha muito na neuroeducação, e ele mostrando que o cérebro, ele precisa de emoções para poder aprender. O cérebro precisa se emocionar para poder aprender algo. Então, olha que interessante, enquanto a Bíblia está falando, né, que ensina as crianças, os seus filhos, sobre a palavra de Deus, conversando a respeito delas, ao estar sentado em casa, ao andarem, ao deitar, ao levantar. O que vocês imaginam nisso? Eu imagino ternura, eu imagino carinho, eu imagino atenção, eu imagino cuidado com a criança, eu imagino conexão. Para mim, Deuteronômio 11:19 é conexão. E é isso que nós precisamos com as nossas crianças, conexão, para poder ensinar qualquer coisa. E então, já faz mais ou menos uns 2 anos que eu fico assim, captando as coisas que os certos autores estão clamando aí no mundo e dizendo, escrevendo livros, psicólogos, educadores, médicos, neurocientistas, na neuroeducação, falando sobre a educação, falando sobre como nós devemos ter uma infância preservada, como que nós devemos ensinar, disciplinar. Aí eu falei, mas por que está tendo essa leva de comentários assim, né? De tantos autores importantes. E aí eu comecei a pensar, gente, puxa vida, olha o que acontece, parece que eles leram o livro Orientação da Criança, e eu já li esse livro 2 vezes, e assim, e picada também, picadas vezes, muitas vezes, né? A gente retoma muitas vezes os tópicos, e eu fiquei, gente, mas que maravilha! E eu comecei a fazer um paralelo, sabe, do que a ciência está falando agora e o que a orientação da criança fala há mais de 100 anos. E eu falei, que coisa maravilhosa! É a ciência procurando mostrar aos educadores como que funciona a mente da criança, justamente para poder aplicar ensinamentos, para poder aplicar disciplina, para poder aplicar a prevenção ao abuso sexual infantil. Mas o nosso ponto hoje, que nós estamos falando, que vocês me chamaram, é para falar sobre o abuso sexual infantil. Então vamos aproveitar um pouquinho dessa ciência para poder falar sobre isto, né? Como que funciona a mente da criança para poder a gente trabalhar tudo isso com elas? Inclusive para poder conseguir uma obediência. Sabe aquela obediência que Deus pede da gente? Aquela obediência racional, aquela obediência que vem do coração, aquela obediência que tem sede de poder fazer a vontade de Deus. E mesmo que a gente erre, que nós erramos também, não é só as crianças, né? Nós erramos também, mas a gente tem aquela vontade de poder obedecer. E o que a gente faz? A gente faz todos os dias esse encontro com o Senhor, para que a gente possa obedecer, não é? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me em teu serviço. Permanece que minhas obras se façam em ti. Então, a dependência de Deus. Então, quando a gente leva isso para o contexto infantil, a gente vê que nós devemos ver que a criança precisa da gente assim como a gente precisa do pai. E é tão gostoso quando a gente ouve de uma criança dizendo assim, tá bem, mamãe, eu não vou fazer mais isto. Então, essa conexão de Deuteronômio 11:19
para mim, é realmente fantástico, porque nós precisamos colocar isso nas nossas escolas. Então, quando a gente trabalha a prevenção do abuso sexual infantil, nós estamos trabalhando a parte acadêmica também. Por quê? Seria possível o professor querer ensinar matemática, querer ensinar qualquer conteúdo para a criança, se ela está mergulhada no abuso que está acontecendo em casa ou mesmo na escola, no ambiente escolar? Será que haverá algum desenvolvimento acadêmico nessa criança? Claro que não. Então, quando nós trabalhamos a educação preventiva ao abuso nas nossas escolas, nós estamos trabalhando de uma maneira que nós vamos abranger nossos alunos de todas as áreas possíveis da sua vida. Não só acadêmica, né, como nós falamos aqui, mas a física, a saúde física da criança. Porque quando ela está muito triste, deprimida, ela ataca também a sua saúde. E quando o abuso é severo, com penetração, com a violência, meu pai, é tão triste pensar como que os pediatras falam, eles recebem crianças que foram abusadas todos os dias. E qual é a idade da criança? Está sendo cada vez menor. Por quê? É o vulnerável. Mais vulnerável é que o abusador busca. A idade mais tenra, ou então aquela criança muito tímida, que tem muito medo, medo em casa, medo na escola, por muitas razões. Então, a gente vê aí a BNCC, né, falando sobre a importância do cuidado na educação infantil, o cuidar. E esse cuidar, ele envolve muitas coisas, até mesmo a maneira de trocar a fralda da criança, nos berçários. Imaginem só um professor cuidando ali de vários bebezinhos, tem que trocar as fraldas das crianças. E como que é essa troca? Assim, rápido, né? Correndo, e a criança está, às vezes, com a pele um pouco irritada, né? A gente diz sapecada, né? E aí passa aquele paninho úmido que também, às vezes, queima um pouquinho, e a criança vai no dia a dia, muitas vezes ao dia, sentindo dores, desconforto em sua parte íntima. Sem nenhuma conexão, sem nenhum, como diz, falar com a criança. O bebê não entende nada, eu não tenho que estar conversando com a criança. Ele pode não entender as palavras, mas ele entende a conexão, ele entende essa aproximação, porque o cérebro dela está preparado para captar isto. Então, quando ela cresce um pouquinho mais, e se um adulto vem abusar da criança, mexer nas suas partes íntimas, ela cresceu desde pequenininho, seu cérebro aprendendo que o seu corpo foi feito para isso, que suas partes íntimas foi feito para sofrer. Sabe, muitas vezes a gente não acolhe os nãos das crianças. E muitas vezes a gente precisa parar e pensar e conversar com a criança. Por que que você não quer ir mais à escola? A criança chora e é obrigada a ela ser levada à escola. Mas por quê? Nós devemos acolher os nãos das crianças quando elas não querem abraçar um adulto, não quer abraçar e beijar o vovô ou o vizinho, seja lá quem for. Por que esse não da criança? Às vezes a criança não tem nem argumento, nem como falar. Mas quando a gente para poder olhar nos olhinhos dela, a gente percebe. E sabe, quando existe essa conexão profunda com a criança, né? Quando ela, às vezes, nem tem palavras, sabe quando a criança inventa uma palavra e ela começa a inventar? Mas quando nós temos essa conexão, nós percebemos. Nós percebemos tudo que a criança quer falar.
E às vezes até um apontar de dedinho dela para uma pessoa, se ela apontou o dedinho, a gente deve ficar atento. O que, meu filho? O que é? Para quem? O que é? Que local? E ela fala, sabe, existem muitos casos já registrados de mães que salvaram seus bebês quando pessoas que querem demais ficar com a criança tomam o bebê porque o abusador tem prazer, inclusive, de abusar na frente dos pais. Como? Na piscina, conversa com os pais e ali está abusando da criança. Há registro de casos de abusadores, sabe, que, lógico, são pessoas próximas da família, comendo com a família e coloca a criança embaixo da mesa e abusa da criança. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, queridos, mas vocês são adultos, sabem do que eu estou falando. Então, existem muitos casos em que o abusador toma o bebê nos braços da mãe, diz, vamos passear com o vovô ou com o tio, seja o que for, vamos ver a lua, vamos ver a florzinha lá fora, e abusa da criança. Nos banheiros da escola existem muitos casos do abuso na boca da criança. E aí, o que acontece? Os educadores, né, a neuroeducação, os cientistas estão tão preocupados que a gente vê assim, estudos já acontecendo já há vários anos. Nós temos aqui a Sandy, uma das grandes educadoras, e elas mostrando para a gente algumas regras de proteção que a gente deve ensinar para a criança, mas de acordo com o seu cérebrozinho, que aprende com emoções, que aprende com a ludicidade, que é brincar, né? Que aprende com a maneira de imitar, usando músicas, usando brincadeiras, histórias. E quando é que a gente deve contar história para as crianças? A gente deve contar história para a criança até desde o ventre. Por quê? Ela vai acostumando com a voz do pai, da mãe. E contar história para a criança é uma maneira da gente falar de situações difíceis, mas de uma maneira lúdica, assim como Jesus, o mestre, usava parábolas. E aí a gente dá para a criança uma mega informação que quando o abuso chega, ela percebe, opa, não pode ser. Nós vimos aqui ontem da importância de trabalhar, né, os estudos mostram a importância de trabalhar com a criança sobre o seu corpo, mostrar que o seu corpo é valioso, o seu corpo é precioso. Eu gosto muito de fazer oficinas que têm títulos maravilhosos. E um dos títulos que eu mais gosto é Meu Corpo, Meu Tesouro. E aí a gente trabalha sobre o tesouro com a criança e brinca com a criança. E depois que a gente já falou bastante sobre o tesouro, ela vai ganhar um tesourinho, ela vai trabalhar com esse tesourinho, ela vai colar algumas pedrinhas nesse tesourinho, ela vai pintar, ela vai deixar o seu tesouro bem bonito e depois a gente abre aquele tesouro, né, um outro tesouro bem bonito e mostra para ela lá dentro um espelho. E quando ela olha, ela vê o seu rostinho ali dentro. Então, a gente trabalha com a criança muito o que é o tesouro, né? E mostramos que tesouro tem pedras preciosas, ouro, diamantes e muito mais. E deixar que elas falem o que é um tesouro. Interessante como que elas colocam o tesouro como tantas coisas interessantes que é importante na vida delas, né? E aí depois a gente abre aquele tesourinho e mostra para elas. E isso tem salvado crianças. Eu estive em uma escola em Campinas, e é uma escola particular, e então depois que trabalhamos com as crianças sobre o tesouro, o menino deveria ter mais ou menos uns 10 anos, eu via que ele abaixava o tempo todo na cadeira e escondia o rosto. E então, depois que eu fiz essa dinâmica com ele, no dia seguinte, foi durante uma semana, foi semana de oração com temática de prevenção ao abuso sexual infantil, mas de uma maneira tão lúdica, tão maravilhosa, tão espiritual, né, que as crianças amaram. E aí, no dia seguinte, ele veio gritando, professora, professora!
Aí eu falei assim, o que que foi? O que que foi? Ele falou assim, você salvou a minha vida. Eu falei assim, mas o que que aconteceu? Ele falou assim, não, eu não posso contar aqui. Mas sabe que é aquela história que você contou ontem para mim, naquele livro? Nossa, salvou a minha vida. Eu contei tudo para minha mãe. Opa! Gente, ele usou essas palavras. Eu fiquei tão feliz, porque foi só o início da semana. Eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, que maravilha, que maravilha. E eu contei para eles também as 4 regras de proteção que alguns autores têm falado sobre isto, né? E são autores de renome ligados à neuroeducação. Temos também a doutora Leilane Rocha também que fala muito. E quais são essas 4 regras de proteção? Essas 4 regras de proteção, elas são cientificamente estudadas. E dentro de cada uma delas, nós adultos temos que trabalhar para que a criança tenha resposta a esta dinâmica. Então, a número 1, nós temos que ensinar a criança a dizer um não. É por isso que é importante acolhermos o não das crianças. Quando muitas vezes nós pedimos algumas coisas para as crianças e não sabemos por que elas dizem não. Filho, vem cá. Né? Às vezes a gente não quer, como adulto, receber um não da criança. Filho, vem cá, conte para mim por que você está falando esse não. Conte para mim. E vamos conversar com a criança, porque às vezes tem realmente algo importante que ela não consegue verbalizar. É lógico que a gente tem que pôr limites nas crianças, mas é tão gostoso quando a gente conecta com a criança e passa para ela os nossos limites de uma maneira firme, mas amável. Então, quando a gente acolhe o não de uma criança, a gente está ensinando essa criança a dizer não. Não para a invasão do seu corpo, para a falta de respeito ao seu corpo. E depois, o que ela deve fazer? Gritar. E a gente brinca com as crianças, né? Gritar igual a macacada, igual os macaquinhos na floresta que gritam e gritam. Quando eles estão com medo, com vergonha. Aí a gente trabalha as emoções, né? Mostra as plaquinhas das emoções. E depois a gente, o terceiro passo, que é correr. E a gente ensina para a criança que o coelho é muito esperto. O coelho sai correndo. Ele é corajoso. Ele sabe fugir do perigo. É realmente correr. E depois fazer o quê? Contar. Contar tudo para o papai, para a mamãe, para a professora. E aí a gente trabalha também a história do zíper, né? E o zíper como se fosse algo mágico que abre e fecha, né? Abre e fecha. E a gente vai conversando com a criança. E depois que a gente já brincou com o zíper com a criança, a gente traz uma boca, tipo essa, né? De tecido ou de outro material, com papelão. E aí a gente cola esse zíper e mostra para a criança. Apresenta a plaquinha, né, das emoções, que quando a boca está fechada, está triste, está com medo, está com vergonha. E nós sabemos que o abuso, ele traz medo, ele traz vergonha para a criança. E a gente brinca, né, que assim como elas abriram e fecharam e agora estão abrindo o zíper, a boca também deve abrir, né? Estar sempre aberta para poder dizer aquilo que ela sente quando está com medo, triste ou com vergonha. E a gente trabalha também nessas oficinas na escola e também deve ser, quero até mostrar para vocês aqui só um instantinho, algumas partes que a gente deve trabalhar do corpo da criança, mostrando para a criança as partes do corpo da criança que deve ser tocada com carinho, com amor, né? Um abraço tão gostoso. É muito importante ensinar isso para a criança. Não quer dizer que vai tocar no ombro da criança que ela vai sair gritando. A gente tem que mostrar para a criança as partes que podem ser tocadas, né? Mostrar que assim como não pode mexer nos olhos, também não pode mexer na boca.
faz parte do seu corpo como partes privadas, né? Ninguém tem que chegar e tocar na sua boca. Então, temos que trabalhar muito a boca da criança, porque está havendo muito abuso na boca das crianças, meus queridos. Então, é muito importante valorizar isso. E mostrar para a criança, né, fazer bonequinhos assim, usar o farol, e mostrar para as crianças partes que podem tocar e que não pode tocar. Né? O verde são partes que pode tocar, e a criança fica feliz quando toca, né? E as partes amarelas de cuidado. Que são essas partes amarelas de cuidado? Pode exemplificar quando você vai à piscina, à praia, você coloca um short, coloca um maiô, né? E então as pessoas podem ver as suas coxinhas, pode ver as suas coxas, pode ver suas costas, mas não pode tocar. Pode ver, mas não pode tocar. E as partes em vermelho, que são partes do corpo que não pode tocar. E a gente vai ensinar para as crianças, né? No menino, né? Na menina, no mamilo, nas partes íntimas. Então, quando a gente conversa isso com as crianças, nós estamos fazendo educação sexual. Que é o cuidado com seu corpo. Então, para fazer educação preventiva ao abuso sexual infantil, não pode deixar de estar educação emocional, educação sexual, educação religiosa e a prevenção ao abuso sexual infantil nas escolas. Que maravilha! Olha como que os professores podem trabalhar de uma maneira tão rica, mas que não seja, por favor, uma vez só no ano, mas que dedique pelo menos 20 minutos por semana para poder fazer essa temática. E quando nós fazemos isto, nós estamos salvando nossas crianças, inclusive para o reino eterno. Porque tão triste é a pessoa crescer, a criança crescer, e depois aquela pessoa afastar-se de Deus pela lembrança terrível que teve de mãos que abusaram dela. Queridos, eu concluo agora dizendo para vocês, sabe, vamos apoiar as nossas escolas e não vamos permitir que uma atitude má de alguém da escola, da igreja, da casa, da vizinhança possa bloquear essa imagem maravilhosa de Deus. Então, se estamos pensando em evangelizar pessoas, vamos começar desde o nosso ventre, desde bebezinhos. Vamos cuidar das nossas crianças, porque aí nós estaremos cuidando de uma igreja forte, de um lar forte, preparados para as mansões celestiais. E que você possa ser uma bênção na sua criança, aquela criança que você tem em casa, que você tem em escola, na igreja, na vizinhança ou na sua igreja. Agora, se você tem uma criança dentro de você que foi machucada, queridos, ainda há tempo. Ainda há tempo de subir como asas de águia e distanciar dessas lembranças ruins e deixar que o Espírito Santo cure essa criança que está dentro de você. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um dia glorioso, um dia na presença de Deus, que o derramamento do Espírito Santo possa estar em nós a cada dia, a começar hoje, para poder cuidarmos das nossas crianças. Que Deus nos abençoe.